Todo encontro encontras consigo mesmo. Não há ninguém lá fora, não há outro, só espelho. Aqui é o nosso espaço para explorar múltiplas perspectivas e, sabe, aprofundar mesmo o discurso intelectual. Exatamente. E hoje nós vamos entrar direto na complexa história editorial de um dos sistemas de pensamento mais intrigantes do século XX, o livro Um Curso em Milagres. Nossa, sim, é uma história cheia de detalhes. A maioria dos estudantes conhece a edição oficial, né? A de 1975. Isso, o famoso livro azul publicado pela Foundation for Inner Peace. Mas o que muita gente não sabe ou não percebe é que os manuscritos originais são consideravelmente maiores do que a versão final. Bastante maiores, na verdade. Foram cortadas cerca de 48 mil palavras antes da publicação. 48 mil? Isso é tipo quase 17% do material original. E afeta principalmente os 4 primeiros capítulos. É muita coisa. E é exatamente esse o nosso foco hoje. Quer dizer, a grande questão é: ao estudar esse material, é mais proveitoso focar na versão editada e consolidada, o livro azul, ou será que há um valor prático e insubstituível em ir atrás dessas versões originais como o famoso manuscrito Urtext? Bom, eu vou defender fortemente os prós dos manuscritos originais e do Urtext. E eu vou defender os prós da edição consolidada da Fundação. Para mim, o livro azul é o resultado de um refinamento intencional e super necessário. Refinamento? Sim, a abstração e o tom universal alcançados nessa edição final são exatamente o que dá força à obra, sabe? Olha, eu encaro isso de uma forma bem diferente. Eu acho que essas 48 mil palavras que desapareceram não eram apenas ruído ou rascunho irrelevante. Elas continham os exemplos práticos, os verdadeiros comos da teoria, sabe? Entendo, mas... Sem esse material de apoio, o texto simplesmente perdeu pontes fundamentais de compreensão para o estudante. Mas a gente precisa olhar para a intenção por trás desse corte, né? A versão final foi revisada pela própria Ellen Schuckman, que foi quem anotou o texto originalmente, junto com o editor Ken Wapnick. Não foi um corte feito às pressas, foi uma escolha metodológica muito clara. Eu gosto de pensar nisso como a construção de um grande edifício. Enquanto você está construindo, você precisa de andaimes, aquelas estruturas de metal ao redor. Certo, os apoios temporários. Exato. Mas quando o prédio finalmente fica pronto, você tira os andaimes para revelar a arquitetura real. Todo aquele material pessoal, as referências bem específicas da época que estavam nos originais... As interações com os colegas, né? E tudo isso era só o andaime. O texto precisava ser limpo para se tornar uma coisa universal. A analogia do prédio é ótima. Mas o problema dessa edição final que a Ellen e o Ken fizeram é que eles não tiraram só os andaimes. Eles acidentalmente marretaram algumas paredes de sustentação no meio do processo. Paredes de sustentação? Como assim? É sério, o pesquisador Doug Thompson provou isso há uns anos. Quando ele cruzou os cadernos originais de taquigrafia da Ellen com a primeira versão digitada, que é o Urtext, ele descobriu perdas metodológicas graves. E não foram escolhas de edição refinadas. Espera, vamos dar um passo atrás para quem não conhece bem o processo. Como assim perdas que não foram escolhas? Se eles mesmos revisaram o próprio material? Porque o erro aconteceu muito antes da revisão consciente deles. A Ellen ditava os cadernos usando taquigrafia, aqueles símbolos rápidos, né? E o parceiro dela, o Bill Thetford, ouvia e digitava na máquina de escrever. O Thompson descobriu que o Bill simplesmente pulou linhas sem querer. Pulou linhas? Nossa. Sim. Por exemplo, a lista original de princípios dos milagres tinha mais itens do que a versão final. Pelo menos 2 princípios inteiros sumiram por um erro de salto de linha do Bill na máquina. Caranga! Incluindo, veja só, um princípio crucial que explicava detalhadamente como os milagres reordenam a nossa percepção linear do tempo. Sumiu. Ninguém notou. E aí, quando Ken e a Helen foram revisar o texto anos depois, eles estavam polindo um documento que já estava com buracos metodológicos. Ok, eu admito que perder um princípio inteiro sobre a percepção do tempo por um erro de máquina de escrever é um problema histórico real. Ninguém quer perder informação assim por acidente. Com certeza não. Mas vamos ser justos aqui.
Esses erros acidentais do Bill são uma fração minúscula daquelas 48 mil palavras cortadas. A esmagadora maioria do que foi retirada foi intencional. Mas será que deveria ter sido? Eu acho que sim. Eram críticas a Freud, conselhos super específicos de como a Helen deveria lidar com as fofocas no departamento de psicologia do hospital lá onde eles trabalhavam. Sabe, isso tira o foco. Tira o foco. Muito. Se eu tô lendo um tratado filosófico sobre a natureza da mente, eu não quero saber da briga de escritório de duas pessoas em Nova York na década de 60. Mas aí é que tá a beleza da coisa. Você chama de briga de escritório, eu chamo de estudo de caso prático. Estudo de caso. Sim, a abstração extrema é muito bonita na teoria, mas ela aliena as pessoas na prática. Quando o manuscrito original usava os colegas de trabalho da Ellen para explicar o conceito de perdão, ele estava mostrando o mecanismo funcionando no mundo real. Tá, mas... Ele dizia algo tipo, olha, a teoria ensina isso e é assim que você aplica amanhã na sua reunião de departamento. Ao remover toda essa aplicação prática para deixar o texto soando mais poético, mais universal, o texto ficou pairando nas nuvens. Entendo. As pessoas leem o Livro Azul e frequentemente não fazem ideia de como viver aquilo no dia a dia. Olha, eu super entendo porque você sente falta desses exemplos mais mastigados, mas eu vejo isso como uma armadilha enorme para o estudante. Por quê? Facilita tanto, porque a genialidade da edição oficial é justamente que a ausência desses exemplos força a pessoa a elevar o próprio pensamento. Se o texto te diz exatamente como a Ellen deve perdoar o colega no hospital, você não precisa pensar. Você só observa a situação dela passivamente. Discordo. Você usa como modelo. Mas ao manter o texto puramente abstrato, a obra exige que você pegue aquele princípio universal e faça o trabalho duro de aplicar isso à sua própria vida, às suas próprias circunstâncias. O objetivo não é imitar as soluções de escritório da dupla original, é treinar a sua mente para pensar nesse nível. A intenção pode até ter sido essa, de forçar o trabalho mental, mas o resultado frequentemente é bem outro. Como assim? Quando você deixa a teoria muito solta na abstração, o estudante comum preenche essas lacunas de compreensão com os próprios preconceitos. Ele entende o que quer. É por isso que, quando essas versões originais caíram no domínio público, foi um divisor de águas absoluto para quem estuda o material a sério. E isso nos leva a uma questão prática muito atual. Porque em 2003, depois de uns vazamentos na internet, teve uma decisão judicial que colocou esses rascunhos, o urtext, em domínio público. Sim, ainda bem. Mas será? Hoje, qualquer um pode entrar na internet e achar um monte de versões conflitantes com diferentes graus de revisão. Mas ter todo esse material solto por aí não fragmenta o estudo? Eu não acho que fragmenta de jeito nenhum. Porque a Fundação tentou entregar um sistema de pensamento unificado. E agora, parece que cada grupo estuda uma versão diferente, o que cria divisões totalmente desnecessárias na comunidade. Eu enxergo de uma forma muito mais otimista. Isso não é fragmentação, é democratização. O acesso ao urtext tirou o monopólio da interpretação das mãos de uma única editora. Mas e a confusão para o leitor iniciante? Nós agora tratamos os leitores como adultos intelectualmente capazes. Sabe? Você não precisa aceitar passivamente o que alguém lá atrás julgou ser a versão pura ou correta. Você pode ir lá, ver com os próprios olhos o erro de digitação do Bill, ler o conselho prático sobre o hospital e entender a gênese das ideias. O rigor analítico cresceu enormemente agora que temos acesso aos dados brutos. Bom, as nossas posições ficam muito claras aqui. Para mim, o valor inegável da edição consolidada do Livro Azul está justamente na sua consistência. Certo. Aquele texto passou por um processo rigoroso para deixar de ser a história de duas pessoas e passar a ser um mapa universal da mente humana. Ele tem um foco e uma precisão poética que os rascunhos, por natureza, simplesmente não têm. E para mim, a história completa só existe de fato nos manuscritos originais. O urtext restaura os erros históricos, como o do salto de linha, e, mais importante, devolve à obra a sua fundação metodológica. É uma visão válida. Aquelas 48 mil palavras são um mapa de como construir a ponte entre a alta filosofia e o chão da nossa vida cotidiana.
O que nos deixa com um cenário super fascinante. Não existe uma resposta única, mas sim abordagens diferentes para mentes diferentes. Exatamente. A escolha de qual texto ler acaba ditando que tipo de jornada intelectual o estudante vai ter, né? Você prefere admirar a arquitetura elegante e finalizada do edifício ou sente que precisa descer até a fundação, examinar as plantas originais e entender exatamente como cada tijolo foi colocado lá? A escolha, no fim das contas, fica com quem estuda. Tem muito o que explorar em ambas as direções.